Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Daniele Nodete, nutricionista, e estou aqui com vocês para mais um podcast da Neuronutrição, onde a gente fala de tudo um pouco, inclusive de neuronutrição, e a gente fala o que a gente quer, porque, enfim, né, assuntos animados não nos faltam. Hoje, felizmente, a gente está com bastante chuva aqui em Jundiaí. Se vocês ouvirem uns relâmpagos, uns negócios assim esquisitos, é a chuva, não somos nós. E ainda bem que choveu, porque estava quente, viu? Morei 22 anos em Fortaleza e não lembro de ter passado um dia tão quente quanto esses últimos dias que, né, o calor que tem feito aqui em Jundiaí. Mas é porque também a gente é animada, vive correndo e vive aquecida também, enfim, né? É a vida, gente. Bom, hoje o tema é muito legal, porque o tema tem a ver, inclusive, com o meu trabalho, com a neuronutrição, com o que eu adoro fazer, né? Com o que eu adoro tanto cuidar dos meus pacientes, quanto ensinar para os meus alunos. Nós vamos mergulhar nesse tema tão querido, a neuronutrição, o neurodesenvolvimento, com essa convidada muito querida, maravilhosa, nutricionista e empresária. Vocês estão pensando que a gente é pouca coisa, a gente não é. Nutricionista e empresária. Karina Scarpinelli, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Saiba que os microfones são todos nossos, pode falar o que quiser, porque aqui a gente não tem rabo preso e não tem limite para falar o que quiser, viu? Obrigada, Dani. Gostaria de agradecer esse convite. E claro que falar de nutrição é sempre muito gostoso, né? A gente fala que conhecimento guardado não faz sentido nenhum, né? Então, e ainda mais que a gente está vendo aí tantas crianças com tantos problemas de saúde, doenças que não são de crianças, e a gente precisa alertar todo mundo esse olhar e por onde a gente pode melhorar, porque tem muita coisa para fazer, né? A nutrição pode ajudar demais. Então, vai ser um bate-papo gostoso. Gratidão por esse convite. Imagina, a gente é que agradece. Até porque o tema de hoje, gente, tenho certeza que vocês vão querer ficar até o final do programa e vão compartilhar com seus amigos, vão começar a seguir o programa, tanto no YouTube quanto no Spotify, porque vocês vão querer pegar todas as dicas que a Karina vai dar no final. São dicas que até eu, quando meus filhos eram pequenos, se eu soubesse o que a Karina vai falar agora, eu já teria aplicado. A gente faz do nosso jeito, mas a Karina é especialista nisso. Neste tema tão importante que é a seletividade alimentar, ou mesmo a dificuldade alimentar, né? Uma relação difícil da criança com o alimento. E a gente começa a se perguntar, mas por que que a criança não consegue tocar, não consegue, né, encostar no alimento, sentir o cheiro, a textura, o mastigar? Então, essa seletividade ou mesmo dificuldade alimentar é algo muito comum, infelizmente. E a gente vai mergulhar nisso, né? Por que que isso acontece? Quais são as consequências? Quais são as causas? E, principalmente, o que que a gente precisa fazer quando percebe que a relação da criança com o alimento é difícil e gera bastante transtorno na casa, né? A gente fica tentando consertar, fica tentando resolver, mas é realmente preciso o olhar de um especialista para nos ajudar. Então, é sobre isso. Peguem caneta e papel, porque você vai anotar tudo e mais um pouco, viu? Bom, primeiro, Karina, assim, essa seletividade ou dificuldade alimentar hoje são sinônimos, né? Hoje se fala os dois termos para explicar o mesmo problema, digamos assim. E a gente, na verdade, são diferentes, seletividade e dificuldade. Eu vou explicar a diferença entre um e outro. Aham. Mas a gente falava muito da seletividade, essa mais extrema, na criança autista, né? Ah, é autista, então é comum, é normal, mas a gente está percebendo esse aumento e não somente nas crianças com TEA, né? Então, muitas crianças estão aparecendo no consultório com essa dificuldade alimentar. Então, assim, seletividade alimentar, gente, é uma criança que seleciona alguns alimentos, mas ela tem ali um cardápio variado. Então, assim, ela não come muitas frutas, muitas verduras, mas pelo menos um alimento de cada grupo ela consegue estar consumindo, tá? Então, ela vai escolher os alimentos, não tem um cardápio tão amplo, mas pelo menos consome um alimento cada grupo, tá? Uma verdura, um legumes entra. Agora, a seletividade alimentar extrema ou dificuldade alimentar, ou utário, transtorno, né, alimentar, ele tá ligado a uma criança que tem um cardápio com no máximo 20 alimentos, recusa grupos alimentares inteiros, então não come nada de fruta, não come nada de verdura ou nada de carne. Essa criança não consegue muitas vezes comer em família, gente. Ela não consegue sentar do lado do pai, do lado da mãe e tá ali com a mãe comendo uma alface e ela aproveitando. Então, é uma criança que come sempre longe da mesa, longe da cozinha.
E às vezes tem um cardápio muito monótono, então sempre cor branca, não varia muito. Então a gente precisa começar a entender, né? Meu filho é seletivo porque existe muito porquês dessa seletividade, né? Pode ser comportamental, nasceu um irmão, eu quero chamar atenção. Porque 3 coisas a gente não faz pelos filhos, né, Dani? Comer, dormir e as necessidades. Então, aonde a criança vai apelar? No comer. Então, às vezes, ela quer chamar atenção. Mas a gente sabe que tem muitas questões orgânicas. E aí a gente precisa olhar para isso. Claro que um chama o outro, um puxa o outro, né? Porque se eu tenho um comportamental, pode atingir o orgânico e vice-versa, né? Um pode atrapalhar o outro. Mas eu preciso entender o que está por trás e, mais importante, não é frescura. Não é frescura não comer. Você sabe que eu ouvi de uma criança no consultório esses dias? Essa criança, a gente tinha 9 anos de idade. Tia, eu só queria saber comer. Porque eu queria ver a minha mãe feliz. Oh, meu Deus. Olha, menina, vontade de chorar, de catar no colo. E porque são 6 vezes ao dia, 360 vezes ao ano. Então, a mãe tem medo, né, da inanição, da desnutrição. Então, e principalmente dependendo do perfil da mãe, aquela mãe mais militar, então é todo dia naquela pressão. Eu já vi famílias se separando por conta disso, né? Então, porque o pai acha que é frescura, tem que comer, a mãe às vezes já tem mais aquele olhar sensitivo, já quer ajudar, então vira um transtorno nessa família, né? E aí, quando a gente acolhe, ensina e vai explicando que é possível de mudar esse cenário, mas não é fácil quando a gente está diante de uma dificuldade alimentar. E aí as coisas vão funcionando, né? Às vezes a gente leva 1 ano para ajudar uma criança a sair de um quadro, mas eu falo, gente, 1 ano é melhor do que uma vida que não coma, Sim. não é? É um processo, e assim, a cada mês ela vai melhorando um pouco. Sim. Às vezes o resultado final vai aparecer o combo com 1 ano, mas 1 mês depois algumas mudanças já foram implementadas, isso é positivo, né? E a gente precisa deixar esse pai calmo e ciente, porque qual é a expectativa do pai quando começa qualquer tratamento? Que esse filho aumente o leque de opções, que ele saia comendo ali mais 5, 6 alimentos novos a cada consulta, né? Não vai acontecer isso. Essa criança tem uma dificuldade além do simplesmente vamos dessensibilizar, vamos provar. Não é isso. Essa criança vai ter uma dificuldade de estar consumindo. Só que o que a gente precisa prestar atenção, gente, não é no número de alimentos novos que ela está colocando no prato. São as competências que ela conquistou, as habilidades. Então, antes ela não conseguia sentar para comer em família. Hoje ela já senta. Isso vale, isso conta, né? Antes ela não tocava na comida. Ela já consegue tocar. O comer é a última fase, né? A gente não pode achar que só vai dar certo se enfiou na boca e engoliu. Não, né? É toda uma etapa e a gente fala que é uma escalada do comer, isso tudo precisa ser olhado e a gente pode dar essas dicas porque vai ficar legal do pai entender por onde começar. Com né? certeza, porque eu tenho certeza que tem um monte de mãe e pai aqui, ó, muito, muito sofrido, muito desesperado. Eu digo isso por mim. O meu irmão mais novo tem transtorno do espectro autista e a minha infância, ele nasceu quando eu tinha 6 anos de idade e eu cresci vendo todo o transtorno que era na minha casa na hora de sentarmos à mesa. Ele não sentava na mesa. A minha mãe saía correndo atrás dele para dar uma garfada ou outra quando ele comia. E ele só comia 5 tipos de alimentos. Olha lá. E assim continua até hoje. Quase assim, pouquíssimas coisas ele conseguiu incluir. Então, em casa, a gente viveu na pele o que é, assim, a desestruturação da família. E, no fim, meus pais se separaram, o pai foi embora, a mãe foi embora. Todo mundo se desmanchou, porque aquilo ali era muito, assim, muito... Desgastante, a minha mãe né? não sabia. Não é? Imagina, ele tem 40 anos de idade. O que se sabia naquela época? Então, foi algo que desestruturou toda a nossa família. E só quem viveu na pele, ou quem vive isso na pele, sabe como é ruim. Sim. E ainda existe aquele rótulo, né, Karina, de que frescura. Porque tem as crianças que têm TEA, ok, essa seletividade ou a dificuldade alimentar, cada uma tem níveis, né? Ela faz parte do espectro. Mas e as crianças que têm essa alteração sensorial e não têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista? É frescura.
É porque a mãe que deixou ela comer só o que ela queria. É porque é uma criança mimada, ou em casa nunca viu fruta, nunca viu verdura, nunca viu legume, é tudo prontinho, tudo de pacotinho. E foi o que ela se acostumou. Então, tem uma mistura de rótulos aí, né, Karina? Mas, ô Dani, a gente tem que tomar cuidado, porque parece que a gente faz aquela sentença da criança, né? Isso. Uma criança com Down não consegue ser amamentada no peito. Uma criança autista não consegue estar se alimentando direito. E não, mesmo essa criança autista, ela consegue sim evoluir. Claro que dentro da capacidade dela, mas é muito possível. Então, não é porque ela tem uma disfunção que a gente vai botar um rótulo e ponto, né? Porque muitas vezes, é autista, então não tem o que fazer. Se Não, conforme-se. tem muito. Hoje a gente sabe, há 40 anos atrás, imagina, né? Isso não se existia. A neurociência está evoluindo agora, né, Dani? Agora os estudos, agora tudo mostrando. Eu trouxe uma imagem, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu acho que é uma imagem super bacana dos nossos neurônios, essa parte da sinapse, da formação. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Olha lá. Ó, se vocês não conseguirem ver detalhes aqui, só observa a rede, tá? Que é essa formação. Então, a primeira imagem, nós estamos vendo ali nascimento. Então, vê que nós já temos algumas sinapses ali sendo formadas. No primeiro mês isso melhora, 9 meses, essa criança já começa a ter algumas características, ela já consegue se socializar de uma forma diferente. Mas, gente, 2 anos de vida é onde a gente forma, tem o auge dessas sinapses, né? Os 3 primeiros anos de vida a gente fala que é o auge do neurodesenvolvimento. Então, depois na fase adulta muda, a gente faz algumas sinapses? Faz. Mas a gente perdeu o auge. Então, depois vem a poda neural. Então, o que você conseguiu estimular, onde você conseguiu fazer o desenvolvimento acontecer, vai dar mais certo, porque você está na fase dessa formação. E por que eu trago essa informação? Porque se você tem esse conhecimento, se você tem essa noção, você pode identificar isso quanto antes e procurar ajuda. Porque muitas vezes a gente vê assim, não vai passar. Não, essa é uma fase normal, né? 2 anos, daqui a pouco come, daqui a pouco... E cresceu. E cresceu e fica um adulto ali que não se alimenta. Então, o que eu tenho que tomar cuidado, tá? Quantos pais chegam no consultório falando assim, até 2 anos comia tudo. Agora parou, não come mais nada. Só que a gente comia tudo por quê? Porque ficava ali correndo atrás da criança, come, botava um distrator, né? Essa comida muitas vezes era tudo amassada, tudo junto, então essa criança não conseguia perceber os alimentos individualmente. Aí com 2 anos de idade, muda, né, Dani? Porque ela começa a ter uma autonomia diferente, ela começa a fazer escolha, ela descobre o mundo, e aí ela começa já a se familiarizar com a comida mais da família, onde tem texturas diferentes, cortes diferentes, e de repente aparece um prato diferente na frente dela. Só que essa criança, quando a mãe estava dando a papinha, 2 problemas podem acontecer aí. Primeiro que a mãe fica dando papinha na boca da criança sem ela se relacionar com a comida, né? Então, ela não trabalha o sensorial, né? E muitas vezes a mãe coloca a papa ali na frente, gente. Quantas mães eu pergunto, viu? A criança botava a mão na comida, se interessava em pegar, levava até a boca? Aí a mãe fala, não, nunca quis, não teve esse interesse. Vai comer no churrasco, pega a carninha, tem que estar no garfinho, não pode pegar na mão. Então, você já vê que já tinha um comprometimento sensorial, porque a criança nessa fase, gente, pega tudo na mão, enfia na boca, a gente tem até que tomar cuidado, né? É uma fase oral, é onde eles querem levar tudo à boca, conhece tudo pela boca, né? Então, eu preciso tomar cuidado, porque muitas vezes ela já tinha essa dificuldade, já não conseguia se relacionar direito com o alimento e às vezes passou. Então, eu preciso olhar para isso. E todas essas fases, se a gente for trabalhando, se a gente for estimulando, vai passar menos sofrido. Mas se você não aproveitar essa oportunidade, depois lá na frente, a gente aprender a comer é mais difícil, né? Porque a gente não faz ideia, mas olha só, aprender a comer é mais difícil do que andar e falar. Quanto tempo uma criança leva para andar? Quanto tempo ela leva para falar? Eu quero que ela aprenda a comer em questão de meses, né? Então, não. Cada criança tem a sua facilidade ou a sua dificuldade e ela precisa ser respeitada, né? O primeiro ano de vida, a gente fala que o alimento complementa o leite, né? E de preferência materno, né, gente? E o segundo ano de vida, aí é o contrário, né?
Acho que eu falei o contrário, gente. Peraí. O primeiro ano de Primeiro- vida, o alimento complementa o leite. Falei certo? E falou. E no segundo ano de vida, o leite complementa o alimento. A base é a alimentação. Então, a gente tem aí um tempo grande para a gente explorar, para a gente ensinar a criança. Só que precisa trabalhar o sensorial. Você quer ver um dos grandes problemas que aconteceu aí? Pandemia. Essa criança ficou dentro de casa, não pisou na grama, não subiu numa árvore, não explorou a natureza. Né? Então, qual é um dos problemas que essa criança não está com essa dificuldade sensorial? Né? Não trabalhar os sentidos. Por que a TO, a terapeuta ocupacional, dentro do consultório dela tem a piscina de bolinha, tem a tirolesa, tem tudo isso? É o que a gente fazia, era subir numa árvore, era pegar uma fruta do pé, era andar descalço. Então, a gente trabalhava muito os nossos sentidos. E talvez hoje a tela, a criança que não brinca, que não explora, criança de 2 anos, às vezes eu coloco no receituário, ir brincar na grama, brincar na terra, pisar no chão. Primeiro passo é isso, trabalhar o sensorial, né? Então, às vezes a gente não fez o básico, né? O inicial que precisava ser feito. Sim, né? uma criança que não tem nenhum diagnóstico, mas como não foi estimulado, não foi colocado em contato com o alimento ou em contato com essa coisa de explorar os sentidos, ela vai... O comer acaba se tornando um ato mais difícil, mais limitado, Sim. e ela restringe mais a alimentação. Então, não é uma questão de, assim, foi azar, a gente fez tudo Isso, direitinho, é genética, não, é um ambiente é. com pouco estímulo mesmo, né? Quer deixar pior a história? Sempre pode piorar. Sempre dá para piorar, né? Agora, pega essa criança que não foi trabalhada nada do sensorial, não se relacionou com a comida e entrou com ultraprocessado no auge desse neurodesenvolvimento. Tava ali, né, com os cheetos da vida, os refrigerantes. O que acontece? Além de eu deixar de colocar nutriente para formar, porque você Sim, pode falar aí lindamente todos os nutrientes que formam essa rede neural. Não entrou. Só que aí entrou o que atrapalha a formação. Então, essa criança que podia ter uma predisposição genética, né? Ou às vezes até essa questão familiar. Mas, gente, a epigenética, que é a expressão desses genes, vai começar a acontecer de uma forma errada. E aí nós estamos vendo esse aumento absurdo de crianças com seletividade alimentar, né? Eu estou fazendo um trabalho com algumas escolas e os diretores, a pergunta que eles fazem para mim: que hora que eu ligo o pai e falo, vem buscar, que seu filho passou o dia inteiro sem comer? É desesperador não conseguir se relacionar. Mas peraí, não tem fome? Mas deixa com fome, não é assim que a gente escuta? Isso. 3 dias com fome, você vai ver se não vai comer. E Não tem vai. criança que fica. Não vai comer, gente. Vai parar no hospital e não vai comer, porque não é vital comer. A gente acha que respirar comer não. Ela passa 3 dias ali facilmente sem comer, né? Já tive criança que foi hospitalizada por isso. Mãe... loucura, né? Porque às vezes quer deixar ela chegar no extremo para comer o que Pra ter tem e fome. aceitar aquilo que tem, é a rotina da casa, é isso que vai comer. E vai pôr o chinelo do lado. Vai falar, com o chinelo come. Olha lá, é frescura, tá vendo? Põe o chinelo do lado, come, né? Não é que é frescura, gente. O cérebro, ele tem medo. Não sei se você viu um meme que tá circulando por aí, que a mãe tá com o chinelo do lado e ela tá com um ursinho. Daí ela vai dar comida pro ursinho. Aí o ursinho faz assim, que não quer comer. Daí ela pega o chinelo, espanca o ursinho. Aí a criança tá assim do lado, ela vai oferecer, a criança come, né? Você fala... Viu? E viralizou de um tanto isso, que se você pega vários outros pais fazendo isso, né? Ai, E que dó. é uma loucura. Mas eu fico pensando nessa mãe, gente, a dor dela. Para ela fazer isso, essa criança deve estar dando muito trabalho para ela. Ela faz qualquer negócio, toma, mas só come, só enfia na boca. Isso não dá certo a longo prazo, gente. A curto prazo, botar o chinelo vai dar certo. A longo prazo, não. E a gente não quer isso a curto prazo, né? Sim, a gente sim. quer isso para Pra sempre, uma vida. né? Para uma vida. E a Karina tá falando aqui, gente, justamente dessa imagem, né? Que vocês estão vendo aqui o número, a densidade de neurônios, de conexões entre os neurônios, a densidade sináptica. Então, com o passar dos anos, e aqui em especial os 2 primeiros anos de vida, é uma idade em que há uma alta, assim, neurogênese, neurodesenvolvimento, o aumento do número de conexões entre os neurônios. Então, é por isso que é uma fase
extremamente importante para estimular, para a criança ser estimulada em todos os sentidos, né? E aí, essa questão de neurogênese, aumentar a densidade sináptica, ela também tem uma demanda nutricional. Então, existem muitos nutrientes que precisam chegar para esse cérebro conseguir fazer isso. Então, a quantidade de ômega 3, colina, vitaminas do complexo B, carboidrato, proteína, aminoácidos, minerais, é um cérebro que tem que ser nutrido. Quando a gente fala, para a criança crescer, tem que comer, crescer o osso, crescer o músculo, ficar gordinha, né? A gente associa muito ao desenvolvimento físico uma alimentação adequada, mas o desenvolvimento mental também. E a gente fica preocupado, porque muitas vezes, desde o período gestacional, essa mãe já não teve uma boa alimentação, já compromete o neurodesenvolvimento, e essa criança também não tem uma boa alimentação nos primeiros anos de vida, compromete o neurodesenvolvimento? Sim. Hoje, diversos estudos já mostram, né, a relação da alimentação da mãe, do bebê, da criança nos primeiros anos, e testes cognitivos, né, diversos parâmetros cognitivos, eles são muito mais bem avaliados quando houve uma alimentação adequada. Então, se a sua criança comer mal, ela só vai ficar gordinha, não é a única repercussão. Ou então, nossa, minha filha, ela come tudo que tem pela frente, besteira, biscoito, açúcar, e não engorda. Que legal, não está fazendo mal para ela essa alimentação, porque ela não engorda. Então, às vezes, para a família, o único parâmetro de uma comida faz mal ou não é se engordou. É isso aí. Né? Minha filha não engordou, minha filha cresceu, minha filha fez exame de sangue, não tá diabética, não tá com colesterol alto. Acabou, né, Dani? Manda brasa nessa comida que tá dando certo. Eu fico em pânico com isso. Você falou dessa história do complexo B. Quantas crianças com polimorfismo de B12, ácido fólico, né? Das enzimas todas aí. E aí você pega, por exemplo, um exame de sangue no consultório com uma B12 lá no pé, uma homocisteína explodindo. Como que ela vai metilar, né? Como que ela vai conseguir fazer todo um processo de reparo, essa formação realmente de neurônios, se ela não consegue fazer essa transformação, essa ativação dessas vitaminas na forma ativa. E o pior, gente, se ela não consegue ativar B12, ácido fólico, não faz esse processo que a gente chama de metilação, ela não forma dopamina, ela não forma serotonina, ela não forma melatonina, ela não forma neurotransmissores que dão sentido às emoções. E isso a gente não come pelas emoções, está tudo interligado, né? Então, a gente imagina a seletividade alimentar um iceberg. E o topo do iceberg é a seletividade. O que está embaixo é que a gente precisa entender. Então, o que eu vejo muito associado? Alergias alimentares. Eu acho que 90% das minhas crianças seletivas, você pode ver lá, eosinófilos explodindo, uma seletividade, não só uma dermatite, uma renite, mas um monte de ite. Porque a gente fala renite, bronquite, dermatite e neurite. Aonde é a inflamação? A bronquite, a dermatite, você vê. E o sistema nervoso, você não vê. Mas ele está falando. No comportamento, né? Ele está expressando. Na cognição. Né? Exatamente. Então, existe uma relação. Outra coisa que está muito relacionada, a disbiose intestinal, né? Então, uma criança que tem uma microbiota comprometida, que tem um intestino... Porque muitas vezes, gente, a base desse cardápio alimentar é de alimentos processados. Porque eles são hiperpalatáveis. A indústria sabe disso, né, gente? Ela coloca ali que a hora que você abre o pacote, o cérebro pira só com o cheiro. Aí você vai colocar aquele alimento na papila gustativa, pronto, o cérebro pirou. Vou comer e não tem surpresa, né? Sempre a mesma textura, o mesmo sabor, o mesmo cheiro. Eu vou comer uma cenoura, uma maçã, que um dia pode estar gostosa, outro não está, que é crocante. Então, o alimento da natureza exige muito do sensorial, ao contrário da indústria. Então, a mãe está colocando muitos desses ultraprocessados no cardápio, não foi amamentada no peito, né? Veio de um parto cesárea, não foi, então não brincou na natureza. É um combo para você ter uma disbiose, uma má formação. Quer ver? Mostra o próximo slide para vocês verem que bacana. Aqui é a formação da microbiota, gente. Então, intrauterino. E aí a gente vê os 3 primeiros anos de vida. É onde nós formamos toda essa esse nosso microbioma humano, né? Só que o que acontece, olhando aqui para essa imagem? É tipo uma assinatura, né? A gente fala da microbiota. Sabe a impressão digital? Eu tenho, você tem, então todo mundo tem a sua. Cada um tem a sua microbiota. E essa microbiota que você forma nesses primeiros anos de vida, você vai carregar para o resto da vida. Então, se ela está sendo formada de forma adequada, ok. Mas o que nós estamos vendo é essa má formação. Então, o famoso eixo intestino-cérebro existe e muito.
Então, como você vai ajudar esse cérebro a ser formado se você já tem uma microbiota também comprometida, né? Então, essa é uma coisa que a gente vê muito também associada às crianças mais seletivas, tá? Fora a questão da disfunção sensorial. Antigamente, né, falava de transtorno do processamento sensorial. Hoje se fala em disfunção, porque a gente sabe que é uma disfunção do organismo. Que é essa coisa do cérebro entrar em contato, processar e devolver. Conforto ou desconforto, né? E para comer a gente usa os 8 sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, o vestibular, o proprioceptivo e o visceral. Então, se uma criança, por exemplo, a gente tem uma dificuldade hiperolfativa, ela vai entrar no restaurante e vai sentir o cheiro, sabe? Entra no restaurante chinês, aquele cheiro de fritura. A gente entra e sente e fala, nossa, mas daqui a 10, 15 minutos o cérebro se confortou com aquilo e você nem lembra do cheiro. Você sai fedido do restaurante, mas seu cérebro adaptou, né? Agora, o problema é essa criança que entrou, sentiu o cheiro e o cérebro não se adaptou. Mas ela não sabe falar, vamos embora porque o cheiro está ruim. Ela vai fazer birra, ela vai brigar, ela não vai conseguir sentar para comer, porque ela é hiperolfativa. Então, eu preciso tentar entender. Aí a mãe vai fazer um brócolis em casa, dando de tampa aberta, e a cozinha cheira enxofre, né? Para não falar outra coisa. E claro que a criança não vai entrar na cozinha para comer, porque aquilo tá incomodando ela. Então, existe alguma questão sensorial, né? Eu pergunto para os pais, seu filho balança? Você consegue ele balançar? Ele vai em escorregador? Tem pai que fala, não gosta de escorregador, não gosta de balançar. Aí você fala, o vestibular não tá legal. E para comer, eu preciso dele funcionando muito bem, né? O proprioceptivo, gente, são essas questões das nossas percepções. Dani pode complementar tudo isso. Pra gente fazer assim, ó. Eu uso propriocepção. Então, pra gente engolir um alimento, são 26 músculos da face e 6 nervos cranianos. Então, se alguma coisa não tá legal, eu não vou conseguir engolir. Fico com a comida na boca ali, ó. Sabe aquela criança que fica enrolando o negócio, não vai, não desce, não come carne, né? Não gosta de nada que é crocante. Tem uma série de questões por trás e não é frescura. E a gente precisa olhar o que está embaixo desse iceberg. Vamos identificar junto e vamos traçar planos, né? Que aí a gente vai ajudando não só o autista, mas essas crianças todas que estão com essas seletividades aí aumentando, né? E às vezes não tem diagnóstico nenhum, mas tem um dos sentidos que não for desenvolvido da forma correta. Perfeito. E aí isso atrapalha a relação dela com o alimento. Então, esse sentido tem que ser desenvolvido. Por isso que é importante fazer uma avaliação para ver que sentido é esse. E com o desenvolvimento desse sentido, a relação dela com o alimento então vai melhorando. Esse é o resumo do trabalho, assim, que a gente precisa pensar, né, Karina? Perfeito. Não dá para olhar a criança que não come e rotular. Às vezes os pais chegam no consultório assim, é esse, viu? Ó, doutor, esse aqui, não aguento mais. Não come, vai na casa da avó, a avó fala assim, nem deixa aqui, porque não tem o que dar para esse menino, ele não come. A criança não se socializa, porque vai para uma festa, não vai comer. Então, é um transtorno enorme. Então, não vamos dar rótulo, né, gente? Fica que nesse menino, tia só queria comer, porque eu queria ver a minha mãe feliz. Ele não come porque ele não quer. O dia que ele conseguiu comer, gente, feijão, ele gravou um vídeo pra mim falando assim, tia, eu consegui comer um grande feijão, eu quase rapei o prato, mas eu só não comi tudo porque não estava muito bom. Então assim, ó, eu consegui comer um grande feijão, mas pra ele, gente, ele quase raspou o prato, porque ele conseguiu comer o grande feijão, entendeu? Então olha a felicidade dele. E como pais, a gente tem aquela mania de falar assim, gostou? Provou, gostou? Para uma criança seletiva, gente, essa palavra gostou é péssima, porque se ela falar gostei, o que a mãe vai fazer? Põe toda a refeição, tudo vai comer. Então, às vezes, ela não vai falar que gostou, porque ela tá com medo de ter que comer de novo. Então, a gente trabalha o sensorial. O que você achou desse alimento novo? A textura, te agradou? Como que é? Porque você vai pegando essas pistas. Não, eu gostei da textura, foi agradável, o sabor é agradável. Então, você não precisa falar gostou, né? Então, você vai traçando essas perguntas para você falar, esse alimento foi legal, né? E uma coisa muito importante para a gente falar para as crianças é que a gente fala experimenta, né? Tudo experimenta. Para criança seletiva, experimenta é pôr na boca e comer, gente. E não é legal para ela sensorialmente muitas vezes, porque lembra assim, ó,
palma da mão, sola do pé, nós temos toda essa carga de receptores. Então, a gente tem muito sensorial. Só que a boca é infinitamente maior, né? Uhum. Então, começa falando para essa criança tocar no alimento. Ó, faz uma gentileza, coloca um outro slide para vocês verem que bacana isso, tá? Não, é o da criança tocando no alimento. Ah, acho que tá... Aí, ó, essa daí, olha só. Olha só, gente. Vamos só tocar na comida? Tem criança que não vai dar conta de fazer isso. Só que a gente tem que dar habilidade para ela. Tá tudo bem, filho, você não começar a tocar. Porque existe uma escalada do comer. Ó, já vou eu pedir para você mudar de novo. Vamos na escalada do comer. Volta aí, vai escalada de baixo. Não, de baixo é algo que tem uma escaladinha assim. Aí, ó, olha só, gente. Escalada do comer. Mas eu vou falando aqui, tá? Primeiro, a criança precisa tolerar. O que é tolerar? Ela tá perto ali da couve-flor que ela vai brincar. Ela tá perto do brócolis que ela vai brincar. Ela tá tolerando, tá? Não é muito simpática, mas ok, estamos no mesmo ambiente. Todo lado. A minha mãe tá comendo, tá tudo bem, eu tô ali, tá? Depois, eu preciso interagir. Então, eu posso interagir não necessariamente com as mãos, porque essa criança não vai conseguir tocar. Pode ser com garfo. Então, para essa criança, eu falei, ó, vamos interagir, mas vamos pôr uma luva na mão? Porque ela consegue pegar. Olha que legal. Agora, vamos cheirar? Conseguiu cheirar o alimento, né? E às vezes ela tá cheirando sem tocar, olha só. Depois nós vamos tocar. Consegue tocar na comida? Consegue? Agora vamos cortar as luvas, vamos pôr o dedo, né? Começar a trazer esse conforto. Depois é provar, gente. E o provar pode ser lamber, beijar, pode encostar em qualquer parte do rosto, é aproximar da boca. O comer é o último da escalada. Então, ao invés de experimentar essa comida, vamos cheirar, né? O que você acha de a gente acariciar? Vamos dar um beijinho? Você consegue hoje lamber? Então, a gente vai dando essas dicas para a criança falar, não, isso eu consigo fazer, isso é confortável. Ah, vou pôr nesse guardanapinho para você conseguir pegar e, quem sabe, cheirar, né? Dá para pôr o dedinho, pôr na boca. Então, a gente vai criando estratégia para a gente sair, às vezes, dessa... Come, prova, né? Que a gente sabe que não vai ser simples para essa criança muito seletiva. E aí, mostrando a imagem, então, que eu estava falando para vocês, a próxima... essas estratégias, aqui em consultório, gente, brincando ali com as crianças, né? Para tocar nesse alimento não foi fácil não, gente. Esse carrinho aí para passar por baixo da cenoura foi muita história. Mas é importante, porque conseguiu tocar, a gente fala pré-alimentação. Aprender a comer, muitas vezes, é fora da mesa, né? Naquele momento de estresse, onde a mãe tá ali, come rápido, na correria, fora da mesa. É levar o brócolis para virar uma árvorezinha numa paisagem de um carrinho, né? Fazer uma comidinha para uma boneca. Então, toca na mão. Eu já tô sentindo esse sensorial. Depois eu consigo levar para a boca, né? Se eu tiver conforto. E aí, a próxima imagem, vamos ver se é a próxima aí. Então, lá, tá pintando brócolis, né? Essa mãe é uma graça, porque ela estimula, ela tem muitas ideias e a gente pode dar ideias para vocês, né? Quanto que a gente não põe lá? Hoje, as redes sociais trazem tantas coisas boas, né, gente? Vamos escutar coisa boa, vamos não selecionar. Ficar xingando o povo que faz besteira, deixa eles lá, esquece. Isso, né? Dá uma selecionada, porque você pode fazer em casa, vamos pintar o brócolis até você conseguir pegar. E quem sabe, que a hora que ele for ver aquilo na mesa... Poxa, isso aqui eu já brinquei, esse eu sei o que é, né? E essa criança que só come o branco, talvez pode ser ele o primeiro, né? E às vezes ele pode estar, a gente chama de esticamento alimentar, né? O que é o esticamento alimentar? Eu quero que a criança coma brócolis, mas ela não vai, no primeiro momento, catar o brócolis e comer. Então, eu posso começar brincando fora da mesa. Aí depois eu posso... Ah, mas ela gosta de bolinho. Então, eu posso fazer um bolinho com brócolis. Depois eu posso colocar... Ela gosta de arroz. Depois eu posso colocar ele no meio do arroz, picadinho, que é branco com branco, não vai ter muita cor. Então, eu vou levando esse alimento até chegar num brócolis ali que ela consiga provar. Então, não comece com ele, gente, na mesa, o brócolis apresentando. Vai. E vai, não vai. E eu acho que uma coisa importante de ressaltar, Karina, é que
tudo bem a gente ter alguns alimentos que a gente não gosta. Isso. Não significa que eu tenho seletividade, que eu tenho problemas sensoriais, né? Ó, eu, por exemplo, não gosto de fruta tal e tal, legume tal eu não como e a carne de fígado eu não como. E ponto. Ok, mas os outros 73 mil alimentos eu como. Os meus filhos, alguns alimentos eles não comem. Então, filho, hoje tem abobrinha. Ai, mãe, eu não gosto de abobrinha. Vai comer abobrinha sim, porque a abobrinha faz bem. Não, gente. Então, né, tem hora que a gente tem que respeitar. Ele não gosta. Ele come 50 alimentos, 2 ele não gosta. Então, tudo Mesmo bem, porque né? o paladar tem uma questão genética também, né? Tudo bem que Sim. genética não é destino, mas tem gente que não tolera amargo, gente. Não vai comer o agrião, não vai comer o almeirão, não vai comer. O paladar não é para isso. Tudo bem, eu vou colocar uma uva passa numa berinjela para deixar o paladar talvez mais agradável, mas é isso que a Dani falou. Eu não como morango, não, ok, eu só como morango que é o problema. Né? E o que eu sempre falo para os pais é o seguinte: tenta ensinar os filhos a comer cores. Então, por exemplo, come um verde, come o brócolis, tá bom. Come um laranja, come a cenoura, tá bom. Come um roxo, come a alface roxa, tá bom. Tem um de cada cor, então tem o beta-caroteno, antocianidinas, tem ali. Né? Então, não vou precisar comer todos os laranjas, todos os verdes, mas se a gente puder, o laranja, ele come ali na manga. Opa, ó que legal, tá em outros alimentos. Então, às vezes, a gente tem que falar para os pais isso. Porque existe a seletividade extrema, a dificuldade, mas os pais, muitas vezes, chegam com essa dor. Quer que o filho coma sempre o mesmo alimento todo dia, que prove tudo. E não O que funciona tem na assim. mesa é o que você vai comer, é o que você vai gostar e ponto final. Né? O meu filho mais velho, ele deu um pouquinho mais de trabalho para aceitar os alimentos do que o meu filho mais novo. E eu lembro que eu tinha bastante paciência em introduzir, fazer uma receita diferente. Aí, quando ele fez 5 anos, eu combinei com ele, filho, você tem um ano inteiro para analisar, pensar o que você gosta, o que você não gosta. Para cada aniversário seu, você vai incluir 3 alimentos novos na sua nova idade. Aí ele passava o ano, eu via, amanhã eu vou experimentar a laranja. Aí ele ia testando, porque ele sabia que depois de um ano ele ia ter que tomar uma decisão. Então, ele tinha que me dar uma resposta. Então, ele mesmo se prontificou a experimentar. Ai, que bonitinho. Né? Então, quando chegou aí quando ele fez 9 anos, ai, tá bom, tá, chega de experimentar. Eu já quero, põe tudo aí na mesa, que já tô com preguiça de analisar. Já não aguento mais. Eu vou comer tudo e ponto final. Então, tem as coisas que ele não gosta, mas eu combinei. E aí, parece que como ele tinha um ano para dar um sim para um alimento novo, ele teve tempo de se relacionar com aquele alimento. E aí deu super certo. E hoje ele come, assim, o Felipe, absurdamente tudo. Assim. Chega, ele nem pergunta o que tem. E aí. Deu super certo a estratégia. A estratégia deu certo para ele. A gente fala que existe, gente, papel dos pais e papel dos filhos. Por mais que a gente ache que não existe. Qual é o papel dos pais? Escolher o que vai ter na mesa, que horas vai comer e onde vai comer. Nós determinamos isso. Qual é o papel do filho? Escolher o que vai comer, se vai comer e o quanto vai comer. É assim que funciona. Só que, claro, quem determina o que está na mesa somos nós. Então, filho, do que tem na mesa, o que você gostaria de provar? E como a gente oferece. Faz toda a diferença. Como a gente encoraja, né? Porque a gente tem a mania, é inconsciente, gente. Eu tenho um filho de 10, uma filha de 16. Claro que eu errei muito mais com a de 16 do que com a de 10, né? É, sim. É sempre assim. O segundo a gente sempre acerta mais. Mas os dois têm também seletividade. Não tem dificuldade, mas são seletivos. A gente aprende a comer tanta coisa depois de uma fase adulta. Isso. Só que a gente vai escolher o que está ali na mesa e nós vamos encorajar. Porque muitas vezes os pais estão ali. Ó, só vai sair da mesa se comer, hein? Ou só ganha sobremesa depois de comer. Ó, só mais 4 garfadas. Ou você não faz isso, não... Então, a gente tá barganhando, chantageando. Tinha uma mãe que falava pro paciente assim... se você não comer, vai de castigo. O castigo era quarto. Então, ele olhava na mesa, via o que não queria, ia pro quarto de castigo já, né? Não valia de nada mais aquilo. Normalizou. Já. Então, uma coisa que a gente precisa fazer com as crianças, gente, porque, assim, o cérebro odeia imposição, né? Faça isso, faça aquilo, pronto. Ele enrijece, se fecha.
Agora, quando você desafia um cérebro desafiado, ele faz muito mais sinapses, né? A gente aumenta toda essa capacidade. Então, quando você fala, às vezes, para uma criança, duvido que você vai experimentar um alimento novo. Ó, daqui 3 anos você tem que. Ela desafiou o cérebro dele. Daqui 3 anos você tem que provar. E esse cérebro ficou ali trabalhando o ano inteiro, né? Mas ele estava dentro de um desafio. Então, esses dias, meu marido, a gente estava em casa comendo, eu sempre. Esse exemplo eu gosto sempre de dar, porque assim. A gente tem a dor. Ah, nutricionista come de tudo. Não, gente, nós temos dor. Ah, vou oferecer a pitaia pro Ícaro. Eu falei, se você falar, quer picar... Ó, então uma primeira dica, não faça perguntas fechadas. Quer pitaia? Quer alface? Quer... Então o cérebro vai falar sim e não e é não. Então, quer pitaia? Não. É a primeira resposta. Aí eu falei, vamos desafiar. Aí, Ícaro, vem cá. Ó, temos uma pitaia. Que cor que você acha que é essa pitaia? Branca ou vermelha? Ah, eu acho que é branca, vermelha, partimos a pitaia. Se eu falasse para ele, quer comer com a resposta sim e não, não. Aí eu falei para ele assim, será que tá cheirosa? Ó, explorando o sentido. Aí ele cheirou, tá cheirosa. Eu falei, só falta tá doce. Ele pegou, lambeu. Tava doce, ele saiu comendo. Então, às vezes, como a gente oferece, como a gente leva, vai fazer toda a diferença, né? Então, leva alegria para a mesa, né? Vamos sair dessa briga, né? Tem mãe que já na hora do almoço já começa, gente, o coração já, cortisol já explode, a própria criança sabe que vai ser briga, já vira um ambiente totalmente não quer comer. A gente vai levar estratégia e tá tudo bem. E na próxima refeição a gente vai reforçar. Tem um monte de estratégia pra gente usar. Não vamos deixar sem comer 3 dias, né? Sim. Mas Sim. E assim, Karina, então a gente pode pensar que essa seletividade, ela pode ser, na verdade, decorrência de alteração em algum ou alguns dos sentidos, né? Uma disfunção, um não desenvolvimento adequado de algum ou alguns dos sentidos. E esse não desenvolvimento pode ter acontecido por falta de estímulo mesmo, falta de contato com o ambiente, com as pessoas, ou mesmo uma alimentação cheia de ultraprocessados, uma introdução alimentar que não foi bem feita, uma gestação onde a mãe não se alimentou bem, então gerou uma alteração no neurodesenvolvimento e, consequentemente, os sentidos da criança não estão no seu amplo desenvolvimento para aceitarem muito bem o alimento. A microbiota intestinal alterada, né, a disbiose, gera alteração da neurogênese, do neurodesenvolvimento, então gera alteração em algum sentido. Então, alergias, carências nutricionais, inflamação do organismo. Questões motor oral, né? Uma criança que tem, muitas vezes, uma mordida cruzada, ela não vai conseguir morder crocante. Então, a gente precisa... É um universo de coisas a ser olhada, né? Estímulos sensoriais mesmo, né? E assim, e tem aquela criança também que... quando criança, pequenininha, comia tudo. 1, 2, 3, talvez 4, 5 anos, não tínhamos problema. Mas a gente percebe que quando, né, temos um bebezinho, por mais que a alimentação da casa não seja saudável, para a criança é lindo. E, tipo, eu atendo um casal de pacientes que têm obesidade, que consomem muito ultraprocessados e se orgulham em dizer que o bebezinho só come tudo orgânico, come tudo saudável. E eu comecei a perguntar como vai ser essa transição, porque ele é bebezinho, tem 1 aninho e tanto. Um dia ele vai entrar no ritmo da casa. E agora eu realmente acompanho esse menino que tem 12 anos e ele entrou dentro do esquema da rotina da casa. Então, se oferece fruta, verdura, legumes, sucos de fruta natural, qualquer coisa ali para tentar incluir uma alimentação saudável, ele não tolera. Então, eu vejo que isso talvez não seja uma disfunção sensorial, né? Até os 3, 4 anos ia tudo bem, mas ele entrou no ritmo da casa. E como é que eu vou tirar dessa criança esse paladar que já é viciado em ultraprocessado, em glutamato monossódico, em edulcorante, em 50, 80 gramas de açúcar por dia? Então, às vezes a criança ela chega super restrita, mas não por uma disfunção sensorial. Perfeito. Por é a rotina da casa. E para desfazer isso, eu percebo que a gente consegue melhorar quando ela quer. Quando fez 15, 16 anos e talvez não estava contente com o corpo, fez o exame de sangue, viu que não estava legal, ela ficou assustada. Então, eu percebo que começa a mudar quando ela quer.
o ambiente da família não foi legal depois de um tempo. Isso é comum, né? O desejo de mudança só acontece quando ele é internalizado. Por isso, a Dani brincou, empresária, né? Eu tenho uma empresa chamada Divertimente que tem recursos lúdicos, materiais para profissionais trabalhar em consultório. Então, eu falo que a criança já não é mais a mesma, né? Não dá para ficar mostrando pirâmide alimentar, mesmo porque a base alimentar não pode ser só carboidrato, né? Enfim, até o guia brasileiro fala para que a gente come no prato, então na pirâmide. Mas lá a gente tem jogos, um jogo Microbiota Combate. A hora que essa criança descobre que tem seres vivos morando dentro dela e o que ela come alimenta essas bactérias e que vai virar heróis ou vilões de acordo com o que ela escolhe, então eu desperto nessa criança quem você quer morando dentro de você. São suas bactérias, não é da mãe, não é do pai. Então, quando a gente leva conhecimento, que criança, gente, não nasce com conceitos, nós vamos gerando e vira verdade. Mas olha, a professora falou, mãe, é isso. Então, a gente tem que gerar essa verdade. Então, quando eles passam a conhecer, então, criança que não é seletiva nesse extremo, quando você começa a levar conhecimento, eu brinco de cientista, a gente usa pipeta, tubo de ensaio, eu quero que eles saibam que tem dentro do refrigerante. Tia, não vou mais tomar refrigerante. Tia, o que eu faço para minha mãe, que já teve câncer, parar de tomar refrigerante? Eles compram a briga com a gente de uma forma muito, muito boa. Mas a Dani falou uma coisa legal e eu vou brincar com o pessoal de casa. Posso brincar? Com certeza. Ó, todo mundo faz assim com a mão. Vou fazer também. Isso, vamos lá. Agora leva no queixo. Ó, o que a gente percebe? Que nós fazemos o que ouvimos. Perdão, nós fazemos o que vemos e não o que ouvimos. Leva até o queixo. Eu pensei que o queixo seu, tipo, tava aqui. Tava assim. Ela tá de lado, ela não viu. Então, assim, gente, não adianta você falar pra criança come, faz, se você não faz, né? A gente tem histórias mil dentro de consultório, né? Eu lembro de uma criança que a gente tinha um grupo chamava Laboratório de Sabores, brincava com as crianças. E aí, eu falava pra essa criança, sua mãe come frutas, verduras, legumes? Come, tia. Não, na verdade, não era assim a história, não. A mãe falava pra mim que a criança achava que ela comia. E eu lembro que a gente estava no meio de um grupo com psicólogas ali e era uma aula para os pais. E aí, não, minha filha acha que eu como. Aí a gente falava, mas ela te vê comendo? Não, ela não me vê comendo, mas ela acha que eu como. Aí a psicóloga falou, não, ela sabe que você não come, ela nunca te viu comendo. Aí, no meio do grupo, eu falei assim, ô fulana, sua mãe come frutas? Come, tia, todo dia. Ela fala que come lá no trabalho. Aí você fala, a mãe fala, mas ela não via. Então não adianta a gente falar, né, ou não fazer, né? Você come isso, mas a mamãe pode comer o lanche, mas você tem que comer a comida. Então não adianta, né? E nós podemos mudar papilas gustativas? Sim, gente. A gente regenera tecidos. Então, papila gustativa, células são regeneradas. A cada 20 dias a gente muda a papila gustativa. Então, podemos mudar as papilas gustativas? Podemos. Então, primeira coisa, tira glutamato monossódico. Então, olha lá, tem realçador de sabor, tira aí, porque isso atrapalha muito as papilas gustativas. E a gente sabe que o ultraprocessado manda uma mensagem lá para o cérebro, gente, a gente começa a produzir hormônios pelo sabor. Você não precisa comer açúcar para estimular a insulina, basta comer adoçante para estimular a insulina. Então, pelo próprio sabor. Então, a hora que você começa a tirar o ultraprocessado, começa a regenerar papilas gustativas, tira esse açúcar, né? Eu trouxe também uma informação para vocês aqui, mas olha, a Organização Mundial da Saúde preconiza para a gente estar consumindo 20 gramas de açúcar por dia, que seria aquele açúcar do café, né? E olha lá, né? Um suquinho. Põe no suquinho, né? Então, não precisa melar as coisas. Que daria 9 quilos no ano. Nós estamos consumindo 160 gramas por dia, dá 58 quilos por pessoa de açúcar ao ano. Não tem como não viciar toda essa papila gustativa, né, gente? Deixar esse alimento hiper palatável, hiper doce. Então, as crianças, às vezes, comia de tudo e, de repente, parou de comer com 6 anos, com 8 anos. Fala, ué, mas até 5 anos comia de tudo. Por que parou de comer? Pós-pandemia foi o auge. Porque a mãe recheou a despensa de guloseimas para essa criança ficar dentro de casa. E aí, em 20 dias, a gente não muda a papila gustativa. Ela começou a comer tanto processado, tanto açúcar, gordura hidrogenada, que esse cérebro se apaixonou por isso. Vai comer o vegetal, não tem gosto bom. Mas ela precisa saber disso.
Uhum. Ela precisa saber, porque a hora que ela tem esse entendimento, olha, aconteceu isso com o seu cérebro, é possível de mudar, compra briga comigo, vamos fazer esses dias aqui, daqui 30 dias eu tenho certeza que você vai falar, nossa tia, tá muito doce o petit gâteau, Uhum. Isso. não é? É A isso. gente passa por, mesmo véia, nós mudamos. Porque assim, Perfeito. tem uma coisa que pelo menos eu sou feliz em dizer, é que nós fazemos neurogênese e sinaptogênese a vida inteira, né? Nós mudamos as nossas conexões sinápticas, essas conexões entre os neurônios. Não é morreu, não forma mais, né? Que a gente fala, morreu, hein? Não. Não, o negócio vai. Então, a conexão entre os neurônios, as conexões, elas não são fixas, rígidas. Os neurônios estão constantemente se reintegrando, fazendo novas conexões, reforçando essas conexões. Então, a gente consegue estimular isso. Nós conseguimos fabricar novos neurônios. Pô, matei um neurônio. Ok, tem alguns ali, de alguns tipos que você consegue regenerar. E a alimentação é importante para isso, porque a gente precisa, né, ter nutrientes, alimentos fitoquímicos que estimulem a neurogênese, que estimulem a sinaptogênese. É uma questão de estímulo e de nutrição juntos. E tem também, assim, Karina, essas substâncias horrorosas que você está falando, glutamato monossódico, ácido benzoico, o aspartame em especial, o próprio açúcar, além de eles né, gerarem essa alteração sensorial no paladar, as papilas gustativas se acostumam com eles, essas substâncias, elas atravessam a barreira hematoencefálica e vão aumentar lá no cérebro um neurotransmissor chamado glutamato. Então, o seu cérebro fica com muito glutamato, que é um neurotransmissor, porque você está comendo esses alimentos. E o glutamato, gente, ele acaba gerando lesão nos neurônios. Nós geramos um processo inflamatório neuronal por aumento desse neurotransmissor, que aumentou porque você comeu a coisa errada. Então, assim, a gente com 40, 50 anos, será que a gente está com o cérebro muito mais velho do que deveria? Muitas vezes, sim. Quantos neurônios nós não matamos, inflamamos, danificamos com esses aditivos químicos? Inclusive, o glutamato em excesso muda o comportamento. A gente perde o foco quando tem muito glutamato no cérebro. A gente perde a capacidade de concentrar, irritabilidade, alteração de humor, você fica mais angustiado, você tem um aumento da sua percepção de dor, dor de cabeça, piora a fibromialgia. Então, você desestabiliza... Fala até em violência, né? Infantil, sim, crianças, dificuldade de ter empatia com o próximo. Você fala, um alimento pode fazer isso? Não é possível. O problema é que a gente não está vendo que ele está em todo lugar, né? Porque aí a criança está consumindo tudo do pacote, aquele bendito macarrão instantâneo, que um pacote daquele macarrão instantâneo, gente, tem um pesquisador que ele fez testes em ratos de laboratório e ele viu que um pacote, aquele pozinho, dava a mesma quantidade do aditivo que ele colocava no ratinho que causava a morte dessas células, né? Por excitabilidade, esse excesso glutamatérgico. Então, não precisa de muito. Nessa barreira hematocefálica informação, vai passar isso muito mais fácil. Né? E um leak gut, né, o intestino com alteração da microbiota e da permeabilidade, é leak gut, leak brain. O cérebro fica com a permeabilidade alterada. Ele começa, diversas substâncias conseguem atravessar em muito maior quantidade para o cérebro quando o intestino está alterado. E o nosso cérebro Quanta descoberta, né, Dani? Quanta coisa a gente sabe. E sabe o que me entristece, gente? Ver tudo isso, né? A gente tem tantas pesquisas trazendo tantas coisas legais e nós na contramão da ciência. Era para a gente estar tendo qualidade de vida, é para a gente estar... E aí não, aí a gente vê estatísticas. Em 2032, a cada 5 pessoas no Brasil, 2 serão obesas. Fala da estatística do TEA, Dani. Nossa, a estatística do TEA. Há 10 anos atrás, quando eu ouvi isso, eu não acreditava. Né? Era de 1 para 30 mil, depois 1 para 3 mil, 1 para 500, 1 para 300. E já tem a perspectiva de 1 para 5, 1 para 10. Em 2050. Gente, e aí? É do acaso, né? É genético, é azar. Né? Nasci premiado. O mesmo para TDAH. Mesmo. Né? Esquizofrenia, dependendo de como foi a gestação, né? Uma mãe que teve muito contato com aditivos químicos, um organismo inflamado, um organismo estressado. Plásticos. Exatamente. Xenobióticos, bisfenol A, metais pesados. Aumenta, sim, risco de TEA, esquizofrenia e de TDAH.
E aí isso aparece, às vezes, ao longo de toda a vida. Um adulto com 40 anos desenvolver esquizofrenia, algo que foi marcado lá na gestação. Não é só enquanto criança, enquanto bebezinho. Perfeito, olha É que a vida legal. inteira a gente carrega isso, né? É, porque o que acontece intrauterino é para sempre, né? Aham. E precisa ser olhado, né, gente? A gente precisa olhar para isso e despertar esse desejo de, peraí, cada garfada uma mensagem, então deixa eu olhar para isso. Vai ter o dia que nós vamos comer errado? Vai. A base do cardápio não pode ser isso, né, gente? Falam-se que a cada refeição a gente pode consumir de 12 a 60 aditivos químicos. Ah, mas são permitidos, né? Sim, é permitido. Alguma pesquisa foi feita em conjunto de aditivos? Porque fala, não, o corante azul crepúsculo, olha os nomes, pode ser consumido tal quantidade. Tá bom, agora associa o azul crepúsculo com o laranja tal, com o vermelho conilha, né? Mais a gordura hidrogenada e açúcar. Ninguém fez esse teste e não vai fazer. Nós estamos testando e estamos vendo que está dando ruim. Então, tem interferência? Tem. Depende de nós abrir os olhos e mudar essas estatísticas, porque nós podemos fazer as nossas escolhas. Podemos regenerar uma microbiota e fazer mais sinapses. E ser mais feliz. Isso aí é a minha salvação, cara, é a minha esperança. Karina, nós temos agora 2 minutos para você fazer um resuminho assim, ó, dicas para os pais. Uma criança seletiva ou uma criança com essa dificuldade alimentar. Quais são aquelas dicas básicas que todo pai precisa saber, pai e mãe? E, é claro, depois, onde é que esses pais te acham? Porque os pais já estão tudo agoniados querendo marcar negócio com a Karina, certeza. Olha, gente, primeira coisa que eu falo é acolher a dor do filho, porque muitas vezes ele só tá querendo te falar, não tá confortável comer, não tá gostoso comer, porque o que para você é muito prazeroso não é para ele. Então, tenta entender essa dor e crie estratégia dentro de casa, né? O que nós podemos fazer para ajudar, né? Nós vamos levar esse alimento para brincar fora da mesa? Nós vamos levar essa criança para se relacionar, para ela plantar um alimento, para ela cozinhar? Nós vamos levar essa criança, às vezes, para brincar na grama, na terra, trabalhar o sensorial dentro de casa? Vamos fazer esse esticamento alimentar? Vamos começar, então, comendo bolo de cenoura? Vamos apresentar o alimento. Então, a gente precisa respeitar e lembrar, cada criança tem o seu momento e o seu tempo de evolução. E busque ajuda sempre que precisar, né, Dani? Porque, às vezes, sozinha a gente não dá conta. Então, a gente precisa, sim, dessa ajuda, né? Meu Instagram, gente, Karina com 6 Capinelli. Mande um direct lá, né? A gente também coloca bastante receitas, dicas. Acho que a gente consegue ajudar bastante. Muitas vezes, paciente que não consegue ir para o consultório, lá a gente pode dar algumas ideias também. Então, é isso. Eu queria agradecer de coração eu por esse adorei, bate-papo. queria falar mais aqui, gente. Só que meu marido me convidou para jantar, eu tenho que aceitar, mas primeiro... Que delícia, gente. Agora, o Bom cardápio, demais. eu tô tensa aqui, que é o cardápio, que às vezes não é muito bom o cardápio que ele oferece, mas eu vou cortar os baratos dele hoje, viu? E outra coisa que a gente fala, né? Filho feliz quando a gente tem pais felizes, né? Então, essa família, esse relacionamento, isso é importante. Quantos lares despedaçados? Vai refletir na comida. Então, vai jantar com seu marido, que você merece esse momento. Uma dopamina, uma Que serotonina pra gente ser delícia. feliz, né, Karina? É isso aí. Legal, Obrigada. Karina. Olha, muito, assim, obrigada por estar aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. É uma área da nutrição muito desafiadora, eu tenho certeza. E eu percebo que você mergulha, você se dedica, né, nessa missão de ajudar as crianças e ajudar os pais. Porque a falta de informação, muitas vezes, e a falta de preparo dos pais faz as crianças, assim, passarem por esse período de forma muito traumática, né? E quantas vezes, tipo, meu pai, não como milho, não como isso, não como aquilo outro, porque os meus pais me obrigavam a comer aquele alimento. Então, não teve chance de refazer a relação com aquele alimento. Então, realmente é um chamado de vida, né? Que esse tipo de trabalho que você faz tem. E eu tenho certeza que você faz isso muito bem feito. Parabéns. Não deixem de seguir a Karina, tá? A produção vai colocar aqui o Instagram. E a empresa da Karina Divertimente, muito legal. Eu já tinha ouvido falar e agora eu tô conhecendo um pouco mais. E, gente, quero agradecer a presença de vocês também, que ficaram com a gente até o final. Não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar aqui o seu comentário. De preferência, falar bem de nós, né? E semana que vem estamos aqui com mais um podcast da Neuronutrição. E a gente tem caneca nova, a gente é chique, tá? Fiquem aqui com a gente para sempre eu tentar trazer uma informação de qualidade para aplicar na vida de vocês. Obrigada, um beijo, obrigada, Karina. Obrigada, eu que agradeço.